Uma boa tarde para vocês. Vou soltar o sonho que eu tive hoje, dia 11 de dezembro. Eu vou soltar para vocês, que é o sonho de quê? É o sonho também, é continuação do sonho da vinda do Senhor. Por que o Senhor está mostrando detalhes da vinda dele para mim soltar para vocês? Para que alerte vocês que o Messias está às portas e que o inimigo, o nosso inimigo, ele é inimigo de Deus, ele é nosso inimigo também. Agora, se ele não for teu inimigo, aí tem alguma coisa errada. Porque se ele se revoltou contra Deus, então ele deve ser o que? Nosso inimigo também. A gente jamais deve o que? Ter nada que ele nos ofereça. Mesmo assim, em malícia, nada que o inimigo nos ofereça, nós não podemos ter, porque pertence a ele, foi feito por ele para poder o que? Atrapalhar os planos de Deus. Aí isso a gente tem que o que? Colocar tudo de lado. Não foi o inimigo que ofereceu? Porque as coisas que o Senhor nos oferece, elas são o que? Simples. Coisas humildes, igualmente ele. Vocês viram Deus aqui, o Senhor, o Messias, Jesus, o Cristo. Vocês viram quando ele estava aqui na terra, vocês viram ele com grandeza? Vocês viram ele com riqueza? Ou vocês viram ao contrário, ele com humildade? Mesmo nós vimos ele com muita humildade. Pois então, vocês procuram as coisas humildes dessa terra para vocês o que? Se apegar a ele. Se vocês verem as coisas do inimigo, são coisas o quê? Que tem as aparências dele. Tem as aparências dele. Entendeu? Por isso que eu digo a vocês, cuidado. Vocês vigiem. O Messias está às portas. Ele veio o quê? A primeira vez ele veio o quê? Estender o reino dele na face da terra. Está estendido o reino dele na face da terra. Que ele disse, o meu reino não é em quê? Em aparência física. Ele é o quê? Tem nas Santas Escrituras, vocês devem ler, entendeu? E então, ele já vem o quê? Para retirar o reino dele da terra. Quando ele tirar as 5 virgens prudentes da terra, que são o quê? Os 5 templos dele. Quando ele tirar as 5 virgens da terra, que são os convidados dele das festas das bodas do cordeiro, quando ele tirar os 5, era 10, né? Só que 5 vai se deixar para trás, ou então vai ser tirado para pagar um alto preço. Mas pelo que eu leio nas Santas Escrituras, elas vão ser deixadas para trás para pagar um alto preço, entendeu? Então, assim, essas pessoas que foram deixadas para trás, elas vão o quê? Se elas não negarem o Senhor, elas permanecerem firmes. Mas eu acho assim muito difícil. Se as malícias que o inimigo oferece, elas pegam, avaliem o que ele vai obrigar vocês a fazerem. Não vai ser por vontade própria de vocês, não. Vai ser por quê? Obrigação dele, que ele vai fazer vocês fazerem isso, entendeu? E vocês vão se prostrar ao quê? A esse sistema imundo, entendeu? A esse o quê? O que vai vir pela frente, entendeu? Vocês vão se prostrar, vocês vão acolher e vocês vão perder a salvação de vocês, se vocês não resistirem isso. Se vocês receberem, vocês estão marcados para sempre, perdeu a salvação da alma de vocês. Se não, se vocês permanecerem firmes, permaneceis firmes até o final, porque o Senhor, ele vai vir, pelo que eu leio nas Santas Escrituras, ele vai vir a terceira vez. Vai vir a terceira vez para o quê? Para a terceira vez, quando ele vir, ele já vem para ficar. Pelo que eu entendi nas Santas Escrituras, ele já vem para ficar. Ele já vem para fazer um novo céu e uma nova terra. Que na Santas Escrituras tem. Esteja vigilante. Deixa eu soltar aqui para vocês. É porque eu gosto de ler, mas também eu gosto de mostrar nas Santas. Eu gosto de falar o que está escrito nas Santas Escrituras. E ainda gosto de mostrar a vocês, para que vocês não haja incredulidade nem tão pouco dúvida, né? Deixa eu achar essa passagem aqui, que eu vou soltar o versículo bem rapidinho para vocês. Parábola das 10 virgens. Mas não vou soltar lá para vocês, que vocês sabem que tem. 10 virgens são o quê? São os templos do Senhor que está aqui na face da terra. São o quê? As pessoas que andam conforme a vontade do Senhor. Tá aqui, ó. Vou soltar para vocês bem rapidinho. Preste atenção, o versículo 12. O versículo 12, qual é o versículo mesmo? É Lucas 12, e o versículo, deixa eu ver aqui, o versículo 38.
Vou ler para vocês, para que vocês creiam, vocês acreditem no que está escrito nas Santas Escrituras. Não é que eu estou falando que vem de mim. Está escrito nas Santas Escrituras, vocês não creem no que o Messias deixou escrito. Então, ó, 38 versículo, ó. Versículo 38, ó. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Vocês viram? E nesse pequeno versículo, ele fala que vai vir o quê? A segunda vigília e a terceira vigília. Você esteja vigilando. Tanto na segunda vigília, como na terceira vigília. Você esteja preparando. Após o arrebatamento, vocês fiquem esperando por ele. Mesmo vai custar um pouquinho de tempo. Não vai ser muito tempo. Porque o Senhor disse, na Santas Escrituras também, se vocês pesquisar que tem. Procura um livro na internet que tem, entendeu? Depois eu procuro só para vocês. O Senhor vai antecipar esses dias para essas pessoas, essas 5 vídeos que vão ser deixadas para trás. O Senhor vai antecipar, que se o Senhor não antecipar, elas não vão suportar. Porque a tribulação vai ser grande, você sem poder comprar comida, você sem poder ir na farmácia, você sem poder entrar no campo. Porque se vocês forem, então o sistema vai pegar vocês. Vocês não estão o quê? Então, assim. E outra coisa, vocês vão ser perseguidos. Essas igrejas que estão abertas agora, elas vão ser tudo fechadas. E se forem abertas, vai ficar igualmente nos outros países por fora. Aquele que estiver aberto vai ser morto dentro das igrejas, você pega para ser morto, judiado. Então, por quê? Porque tem que se cumprir o que está escrito. Essas igrejas que estão levantando após a vinda do Senhor, elas vão ser todas fechadas. Por quê? Porque não vão ter mais pessoas dentro das igrejas adorando a Deus, servindo ao Senhor. Porque vai ter o quê? Vão ter que ficar escondidas. Porque se elas se apresentarem, então, elas vão ser mortas, elas vão ser perseguidas. É o que está escrito. É o que está escrito, é o que está profetizado, entendeu? Continuando? Bora pra cá, ó. Vou repetir novamente esse versículo para que vocês compreendam que vai ter chance, vai ter oportunidade, porque o Senhor disse: bem-aventurados são, ó. Deixa eu ler aqui, ó. E se vier na segunda vigília, esteja vigilando, preparado, esperando por ele. Ou se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém isto, que o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, vigiava e não deixava minar a sua casa. Não é verdade? Então, você esteja preparado na primeira vigília e na segunda, na terceira vigília. Na segunda e na terceira, entendeu? Agora eu vou soltar o sonho e vou soltar as Santas Escrituras lá onde eu falei pra vocês, tá bom? Glória a Deus. Ó, eu sonhei que eu tava numa casa, eu tava costurando, trabalhando, né? E quando eu parava de trabalhar, era como se fosse experimentar roupa, né? Eu ia experimentar roupa e eu não sei, não tenho bem lembrança. Aí vou soltar essa parte, né? Só sei que eu saía como se fosse pra fazer comida, sei lá o que era, né? Não, acho que era pra mim almoçar, né? Eu sei que parece que eu ia almoçar. E eu voltava de novo. Quando eu voltava atrasada pra essa casa. Pra lá, pra casa pra onde eu tava trabalhando, costurando. Quando eu voltava atrasada pra essa casa que eu tava trabalhando, aí eu fazia, né? A mulher já tava quase terminando, mas eu fazia. Aí quando eu terminava de fazer, aí era assim, como se passasse assim, como se passasse o dia, entendeu? Aí quando foi de noite, eu saí. De noite eu saí para um canto. Foi com certeza que eu saí à noite para as igrejas. Com certeza à noite eu saí e fui para a igreja. Agora eu não sei em qual foi a igreja que eu fui. Eu sei que foi num templo, numa casa. E eu fui pelo caminho que eu sempre costumo ir, de sair pelo beco da minha casa. Eu fui pelo beco da minha casa. Eu fui e eu voltei pelo beco da minha casa. Quando eu voltei, aí eu vinha andando e atrás de mim vinha uma escuridão medonha e vinha o quê? Eu não sei se era carro ou se era moto, ou se era alguém atrás de mim. Só sei que vinha alguém atrás de mim. E eu vinha andando devagarzinho, entendeu? E assim na minha frente, né? Era assim como tivesse luzes, né? Na minha frente. Só que atrás de mim vinha uma escuridão medonha. E eu peguei, na hora que eu vou chegando já bem mesmo no meio do beco, sabe o que foi que aconteceu? Apareceu um homem. Lá no início do beco, apareceu um homem de cavalo. E ele veio voado, mas ele veio voado mesmo, voado, assim, uma velocidade medonha. E de repente ele chegou e começou a brigar
Ele vinha no cavalo, ele chegou e começou a brigar com um homem que vinha atrás de mim. Vinha um homem atrás de mim, esse homem era branco. Branco assim, bem alvozinho, bem alvo mesmo. Que a cor dele ainda não vi por aqui, assim na face da terra, não vi a cor dele não. Eu vi essa cor quando eu vi o Senhor. Quando eu vi o Senhor, eu vi essa cor nele, entendeu? E esses dois homens tinham essa cor. Tanto que vinha no cavalo como que vinha atrás de mim. Ele tinha essa cor. Aí, esse homem que vinha no cavalo voado, ele pegava esse homem que vinha atrás de mim, ele brigava com ele. Ele derrubava o homem no chão e começava a bater na cabeça do homem. E na hora que eu vi que dali, né, na hora que ele veio, eu me afastei, né? Na hora que eu me afastei, que ele ficou em cima do homem, brigando com o homem, eu fui lá e tirei esse homem que estava em cima dele, entendeu? Eu tenho certeza que esse homem é o Senhor. E quando eu tirei ele de cima desse outro que estava, porque o homem que estava lá no chão e o outro em cima dele, né, brigando com ele, e ele assim, com os dois punhos, né, os dois braços no rosto dele, na cabeça dele. Porque parece que o senhor estava dando de murro, não sei se era de murro, era de cabeçada na cabeça dele, entendeu? Não prestei bem atenção. E naquele momento ali que estava acontecendo isso, eu fui lá, peguei o que estava em cima, né? E eu puxei ele. Com certeza é o Senhor. Eu peguei e puxei ele. Puxei ele e botei ele assim, para bem longe desse outro que vinha assim atrás de mim. Só que eu não sabia. Para mim, eu vinha era carro, alguma coisa assim, entendeu? E só sei que vinha escuridão atrás de mim. Atrás de mim vinha umas escuridão, né? Assim, escuro, noite. E eu peguei, tirei esse homem e coloquei ele assim bem longe, mas bem longe. Aí na minha cabeça veio assim, aí ele ficou lá, né? E é como se ele começasse, eu não sei se ele bebia, pra mim parece que ele bebia. Quando ele foi, que ele brigou com esse homem, ele tava bonzinho. Mas quando ele terminou, que ele ficou assim bem longe, né? Quando eu peguei ele, quando eu, glória a Deus. É porque é difícil de eu falar assim, porque eu tive ele hoje, entendeu? Não, eu sonhei ele hoje, entendeu? Aí, ó, quando ele brigou, que ele tava lá, que eu peguei ele, que eu afastei ele ficou num canto. Ficou num canto lá, parado, eu peguei e disse, não, se eu deixar ele aqui, ele vai acabar brigando com o homem de novo, eu vou tirar ele daqui. Aí eu peguei, trouxe ele, coloquei ele na frente da minha casa, em cima de uma pedra, eu coloquei ele sentado. E eu fiquei segurando ele assim, eu disse assim, não, mas se eu soltar ele, era como se ele tivesse assim, como se ele tivesse bebido demais. Aí eu disse, não, se eu soltar ele vai acabar caindo, se machucando, eu não vou deixar. Aí eu ficava lá, e nisso eu me acordava. Aí eu prestei atenção nesse detalhe desse sonho, que eu tô soltando pra vocês, né? Eu prestei atenção, tem duas coisas nas Santas Escrituras que fala sobre esse sonho. Principalmente sobre esse homem que vem no cavalo. E esse homem que vem atrás de mim, e atrás de mim vinha uma escuridão medonha. E eu não vi esse homem atrás de mim, não. Eu sei que vinha carro, parece que vinha moto, eu não sei. Tá entendendo? E de repente, esse homem vem na minha frente, no cavalo, voado. Mas ele vinha voado mesmo, assim, na velocidade medonha. E de repente ele passa por mim. Na hora que ele passa por mim, eu me afasto logo. Me encosto no beco. E eu vi que ele começou a brigar com o homem que estava atrás de mim, entendeu? Vi um homem atrás de mim e ele pegou, começou a brigar com ele. Ele tacou esse homem no chão e começou a bater nesse homem, assim, não sei se era de moço, se era capa, não sei, porque assim, né, os detalhes do sonho, né? Só sei que ele botava assim, os dois punhos assim na cabeça dele para poder que ele não batesse. Aí eu peguei e disse, não, eu vou tirar, porque senão ele vai acabar fazendo, né, matando, né? Aí eu peguei e tirei, na hora que eu tirei eu puxei ele, deixei ele assim bem longe, lá no final. Quando eu deixei lá no final, aí eu vi que ele tinha bebido. Aí eu peguei e disse assim, não, se eu for deixar ele aqui, ele vai acabar voltando, ele vai querer matar o homem, querer brigar com o homem novamente, eu não vou deixar não. Aí eu peguei, trouxe ele, tirei de lá e coloquei ele na frente da minha casa. Coloquei ele mesmo na frente da minha casa, em cima de uma pedra, tinha uma pedra mesmo na frente da minha casa. E eu coloquei ele em cima dessa pedra. E ele ficou, só que parece assim, parece, né, que ele tinha bebido. Aí eu peguei e disse assim, não, se eu deixar ele aqui sozinho, ele vai acabar o quê? Caindo. Pra mim, a minha cabeça era assim, ele ia se machucar, né? Aí eu peguei assim, não, vou ficar aqui com ele. Eu peguei e fiquei com ele lá, tá entendendo? Do lado dele, né? Foi o meu sonho, eu tô soltando pra você. Sobre o quê? Sobre esse homem no cavalo, então, esse homem é o Senhor. E sobre esse homem que vinha atrás de mim, com a escuridão medonha, pode ter certeza que era o inimigo. Entendeu? E o Senhor viu, o Senhor enfrentou ele. E sobre o que? Essa escuridão que vinha atrás de mim, entendeu? Então, isso é as trevas, entendeu? E na minha frente eu vi que vinha luz na minha frente. Eu vinha andando e vinha a luz, como se a luz estivesse acompanhando, entendeu? Aí, mas atrás de mim era só escuridão. Quando você passa no canto escuro, você não vê assim as coisas assim, quando chegar assim perto, não vê as luzes, né? Então, e atrás não vê tudo escuro, do mesmo jeitinho, entendeu? Aí, ó,
De repente, ele aparece, esse homem no cavalo, voado, entendeu? Aí eu já soltei sonho pra vocês. Agora eu vou o quê? Soltar o quê? Sobre o quê? Sobre o cavaleiro. Que eu acho que esse homem que vem atrás de me levar pra fazer alguma coisa comigo, entendeu? E o Senhor não deixou, foi por isso que aquele homem no cavalo com certeza era ele, entendeu? Ó, eu vou ler pra vocês. É Apocalipse 11. E vi o céu aberto. Glória a Deus. Aí pra você ver que já é o arrebatamento. Dá pra vocês ver e perceber que já é o arrebatamento, ó. E vi o céu aberto. E eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Por isso que ele, então, aquele homem que vinha atrás de mim, com certeza ele ia fazer alguma coisa. E outra coisa, eu vi que esse homem não era desse mundo, não. Esse homem era de outro, tá entendendo? Porque eu prestei atenção que no corpo do meu Senhor, né? Como eu já vi ele, né? Então, no corpo do meu Senhor tinha as mesmas aparências do corpo dele, entendeu? Por quê? Porque eles são corpo glorificado, são corpo de glória, entendeu? O inimigo, né, do Senhor, eu não gosto de falar o nome dele, o inimigo do Senhor, porque a gente já sabe, né, quem é. Então, ele tem jeito de quê? Ele se transforma, ele pode ficar conforme ele quiser, entendeu? Pronto, soltei, deixa eu ver se eu solto mais um aqui pra você. Glória a Deus. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua boca e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, se não ele mesmo. Glória a Deus. Nosso Senhor é cheio de segredo, né? Cheio de mistério, né? Glória a Deus. Mas eu amo ele e os mistérios dele, né? Ó, encerrei pra vocês aqui. Agora eu vou falar o quê? Pra você ver que aqui ele tá dizendo o quê? Se aquela pessoa que vinha atrás de mim... Se aquela não, eu tenho certeza que era o inimigo, né? Então, ele vinha pra poder tramar alguma coisa. E o quê? O Senhor veio com unhas e dentes, e ele pegou e interferiu, porque o Senhor, já falei pra você, já tive 2 sonhos com o Senhor, que já o Senhor briga com o inimigo na minha frente, entendeu? Na minha frente, porque dessa vez agora que ele brigou com... Na outra vez, o inimigo, ele se apareceu, né? Conforme assim, ele tava lá no canto onde o Senhor botou ele, né? Agora, dessa vez, ele tava o quê? Ele tava na mesma imagem, assim, de uma pessoa normal. O outro também tava na imagem normal, só com a cor do corpo desse outro, que eu sonhei do tempo católico, eu tive esse sonho do tempo católico, que o Senhor também brigou com ele. Então, a cor do corpo dele era completamente diferente, entendeu? Era completamente diferente, porque ele tava com ódio medonho, entendeu? Tava com uma ira medonha. Agora, deixa eu falar algo pra você, e sobre ele brigou com ele, eu tirei ele, coloquei ele num canto, né? Eu puxei ele, tirei ele e coloquei ele num canto. Então, ele ficou lá, né? E com certeza ele bebeu. Na hora que ele bebeu, aí eu peguei e disse assim, não vou deixar ele aqui naquele, ele vai voltar pra lá e vai querer, tá entendendo? Aí eu peguei isso que não, né? E eu coloquei ele o quê? Em cima de uma pedra, e ele tava assim, meio assim como tivesse bebido, né? E tem dizendo nas Santas Escrituras que o Senhor vai beber. O Senhor vai beber. Porque a última ceia que ele bebeu, a última vez que ele tocou em bebida, foi no dia que ele estava com os discípulos aqui na terra. Foi a última ceia dele, foi a última vez que ele tocou em bebida. E então, quando ele veio, que ele brigou com esse homem, que ele pegou, voltou, que eu tirei ele, então, ele bebeu. E eu vi que ele estava muito bebido, eu disse, não vou deixar ele aqui naquele, ele vai voltar e vai querer brigar com aquele homem. Eu peguei e coloquei ele em cima de uma pedra, e eu fiquei lá em cima dessa pedra junto com ele, pra poder, que eu vi que ele não tava, tá entendendo? Aí eu fiquei lá juntinho dele, entendeu? Porque eu tive medo dele acabar se machucando, né? Ele se ferindo. Pra vocês verem o cuidado que eu tenho nele, tá entendendo? Pra vocês verem como é que é as coisas de Deus, entendeu?
Pronto, encerrei pra vocês, né? Já soltei o sonho, já soltei os detalhes do sonho. Agora eu vou soltar o quê? A última ceia do Senhor, o Senhor disse que não ia beber mais. O Senhor ia beber agora. No dia do arrebatamento, o Senhor vai beber. No dia que ele vir buscar nós da terra, quando ele chegar, ele vai beber. Quando não, é 1 hora. Pelo que eu leio nas Santas Escrituras, vai ser dentro de 1 hora, né? Em 1 hora, porque eu vou ler aqui algo pra vocês, que vocês vão entender por que eu tô falando isso. Porque dentro de 1 hora ele vai fazer tudo que ele tem que fazer aqui na terra, com a rapidez, né? Glória a Deus. Então, assim, aí ele vai o quê? Começar a beber, cear com o quê? Com os convidados que ele prometeu, com aquelas pessoas que conheceu ele, que ele conhece essas pessoas, né? Nós somos conhecidos do Senhor. Nós somos conhecidos, o Senhor nos conhece, mas nós não conhecemos a Ele. Então, vai ser uma alegria medonha. Ele já nos conhece, né? Ele já conhece a todos nós, mas o que? Nós vamos ter o prazer, o privilégio de estar o que? Perante a Ele, entendeu? E dizia, ai, daquelas grandes cidades que está vestida de linho fino. Isso aqui vai ser no dia do arrebatamento, isso aqui é a Babilônia. É o tempo católico. Vocês tomem cuidado, vocês se voltem para o Senhor. Se vocês têm alguma coisa, algum temor, vocês voltem para o Senhor. O Senhor está às portas. E tem algo terrível para acontecer. Estou falando com vocês, o povo católico. E ainda vou deixar uma mensagem para o Senhor. Ainda vou deixar uma mensagem do Senhor para vocês. Uma mensagem do Senhor para vocês, Em Apocalipse mesmo, é vizinho, só vocês olharem, É o versículo 4, E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, porque povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não acorra nas suas pragas, porque já o seu pecado se acumulou até o céu e Deus lembrou da iniquidade dela. Você está vendo como esse templo está corrompido e essas pessoas que estão dentro estão correndo um risco medonho. Vocês estão correndo. Tá aqui o que está escrito nas Santas Escrituras, o que vai acontecer com esse templo. Eu vou mostrar para vocês, E eu li o versículo 4 e o 5. Agora eu vou ler o 21 para vocês. E vou continuar naquele versículo que eu estava lendo para vocês. Que era o versículo 16, Depois eu vou ler o que vai acontecer, entendeu? Por isso que o Senhor mandou vocês sair daí. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mão e lançou-a no mar, dizendo, com igual impacto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será mais achada. Você está vendo? A Babilônia vai ser o que? Lançada no mais profundo do mar, e nunca mais ela vai ser achada. Vocês estão vendo? O risco que vocês estão correndo nesse tempo, procura o quê? Procura se consertar com o Senhor, entendeu? E preste atenção, olha o que vai acontecer. Agora eu vou continuar aquele versículo que eu comecei com vocês, E dizia, ai, daquela grande cidade. E também vou explicar a vocês, porque a vinda do Senhor vai ser numa hora, porque está escrito aqui nesse versículo. Vocês prestem atenção que vai ser numa hora que vai acontecer isso tudo na face da terra. Questão de 1 hora, ele tira os mortos do cemitério, ele rebata os dele da face da terra. Em questão de 1 hora, ele vai fazer o quê? Um grande revolução no mundo, entendeu? Os terremotos. Tá profetizado na Santas Escrituras que ainda não aconteceu, que ele vai acabar com o restante da costa do mar. Justamente quando ele pegar o quê? Pega aqui a Babilônia. A Babilônia é o quê? O tempo católico. Que ele vai o quê? Dar um fim nele agora. Porque ele vai vir no arrebatamento contra a casa dele. O tempo católico. Que foi o que? Erguido, foi o quê? Foi o ministério, foi o Senhor disse assim, Pedro, sobre ti eu edifico a minha casa, que é o que? O tempo católico. E foi isso aí que eles fizeram. Pegaram o quê? Destruíram o ministério do Senhor. Aí o que? Os povos evangélicos se separaram. Ficou um para um lado, outro para o outro. Entendeu? Os que adoram imagem de escultura e os que não adoram. Aí o templo evangélico, ele também fez algo terrível. Ele não adora imagem de escultura, mas ele adora o que? O Amon, que é o que? O dinheiro. Eles têm ídolo que são o dinheiro, entendeu? E agora se corrompeu com a vaidade. No final dos tempos, ele se corrompeu com a vaidade, entendeu? Só quer saber de quê? Não quer saber de salvação das almas, de purificação, de santificar as almas para o Senhor. Só quer saber de quê?
Deixa as almas do jeito que elas estão. O importante é o quê? É o meu amor. Eu tendo o meu amor, eu tô satisfeita, entendeu? Ó, continuando. Pra vocês verem como é que vai ser a vinda do Senhor, vai ser dentro de 1 hora, ó. Ai daquela grande cidade que está vestida de linho fino, de púrpura, de escarlate e adornado com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque numa hora fora assolada toda a sua riqueza. Tudo que é dela vai ser assolado dentro de 1 hora. A Babilônia vai deixar de existir dentro de 1 hora. Dentro de 1 hora o Senhor vai transformar essa terra aqui, então, para vocês verem. Porque para ele fazer isso, vai acontecer algo terrível na face da terra. Por isso que eu digo a vocês se consertam com o Senhor. Porque o que? Os dias depois disso aí vai ser dias terríveis, entendeu? Porque aí quando o Senhor vir, vai se concretizar o que está escrito aqui nas Santas Escrituras, que eu acabei de soltar para vocês. A vinda do Senhor vai ser dentro de 1 hora. Ele está dizendo que dentro de 1 hora ele vai fazer isso aqui tudinho. Está escrito, tá aqui escrito, ó. Porque numa hora foram assoladas tanta riqueza. Tudo no dia da vinda do Senhor. Dia de escuridão, dia de escuridão, o sol escurece, a lua não dará sua luz, as estrelas do céu cairão, as potências do céu serão abaladas. Sem dizer que lá vai haver um grande terremoto. Tem dizendo assim, um grande tremor de terra. Um grande tremor de terra é o que? Um grande terremoto. Entendeu? E ainda tem dizendo que as ilhas vão mudar de canto. Lá no livro, aqui no livro do Apocalipse mesmo. Tem dizendo que as ilhas vão mudar de canto. Por que as ilhas vão mudar de canto? Por causa do dia da vinda do Senhor. Porque o Senhor vai colocar essa grande cidade no mar. Vocês estão vendo que o litado vai colocar ela no mar. Então, ele vai colocar ela aqui no mar. Vocês acham que as ilhas vão ficar normal? Vão não. As ilhas com certeza vão cair. Igual está profetizado. Pois então, vocês se preparem. Vocês que moram na beirada do mar. Vocês se consertem com o Senhor. Vocês colocam a sua vida de vocês nas mãos do Senhor. Para quando isso acontecer, vocês se retirar da terra. Para que vocês não fiquem. Para que vocês não sofram. Para que vocês não padeçam. Porque o que está profetizado vai acontecer. Entendeu? Encerrei para vocês. Agora deixa eu soltar algo para vocês. Vocês fiquem vigilando, esperando pelo Senhor. Fiquem vigilando mesmo, esperando pelo Senhor. Porque o Senhor manda que nós estejamos vigilando, esperando por Ele. Para que esse dia que eu falei para vocês, por isso que Ele disse que a minha vida vai sem piscar de olho. Piscou o olho, assumiu o povo da face da terra. O Senhor já fez o que tinha de fazer. O que vai ficar para trás só vai ficar o que? Destroço, né? As coisas horríveis acontecendo no meio do mundo, né? Deus não vai se agradar desse dia mal que vai vir para a humanidade. Mas é o que? O povo não se arrepende. Quem dera se o povo se arrependesse, né? Mas o povo não se arrepende, não. É cada vez mais com o coração endurecido. Glória a Deus. Onde é que eu já tava? Vou soltar o último versículo para vocês, para encerrar esse. É porque eu me lembrei de outro versículo que era para me soltar. Vou soltar 2 versículos para vocês, que foi o que o Senhor mandou e eu vou soltar. Deixa eu só achar aqui. Da vizinha onde eu falei que eu ia soltar para vocês. Glória. Pronto, já achei. E vou soltar 2 versículos aqui. Vou soltar logo o que o Senhor mandou soltar para vocês. Eu não sei para quem é que o Senhor mandou soltar. Só sei que o Senhor mandou soltar, né? Eu vou soltar, ó. É Lucas 22. E vou soltar o mesmo versículo. O Senhor pediu para mim soltar, que eu soltei no outro vídeo. Só que eu vi que eu fiz o quê? Eu acabei colocando muitas coisas. E eu acabei o quê? Ficou muito grande. Esse vídeo tá pequenininho. Vou soltar ele pequeno, entendeu? Ó. Mas só com as coisas que o Senhor quer que eu fale pra vocês, entendeu? Ó.
nas Santas Escrituras, ó. Mas eis que a mão do que me trai está comigo. A mesa. Olha o que foi que o Senhor mandou eu soltar nesse vídeo. Ó, mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Quantas pessoas agora viraram as costas para o Senhor? Viraram as costas para o que? Para o meu esposo, para o Deus de Israel. Viraram as costas para o que? Para o Messias, o Iau. Viraram as costas para o que? Para o Messias, o Iau. Por que viraram as costas para o Messias, para o Iau? Por que viraram as costas para ele? Porque o Senhor está chamando o povo ao arrependimento. A palavra do Senhor foi sempre chamando o povo ao arrependimento, todos. Nós temos que se arrepender e ser igual uma criança para nós ganhar o reino do céu. Senão, nós não ganhamos o reino do céu. Tem que haver arrependimento, tem que haver batismo. Mesmo nós já somos batizadas, nós já aceitamos Jesus, sim, mas tem que haver arrependimento, transformação de vida. Se não haver, é impossível nós herdar o reino do céu. Aceitou Jesus, continuar sendo aquela mesma pessoa que era antigamente, sem renunciar. Nós precisamos de ter renúncia para poder o que? Nós estamos caminhando com o Senhor. Se não tiver renúncia, você pode estar na igreja 10 anos, 20 anos. Se você não tiver renúncia, quando o Senhor vir, a pessoa fica. Para pagar um alto preço, então vai ser tirada para ser lançada no lago de fogo, como está escrito no livro de Mateus. Está escrito que o Senhor vai tirar os que estão dentro da casa dele causando escândalo com o nome dele. Estão causando escândalo com o nome dele. O nome do Senhor aqui na terra está o quê? Profanado. E ainda o que as pessoas estão fazendo mais ainda? Dentro da casa dele mesmo. E o inimigo gosta, o inimigo da armário, um sorriso, mas no rosto dele, né? No rosto, na cara dele, né? Então, porque o rosto, eu só chamo o rosto do meu amado, né? Então, e o que eu quero dizer pra vocês? E as pessoas fazendo isso, porque tá escrito, ó. Deixa eu soltar, eu vou repetir esse versículo porque o Senhor mandou eu soltar e vou soltar, ó. Porque as pessoas, o que adianta as pessoas estão dentro da congregação e virando as costas para o quê? Para o seu líder, virando as costas. Por quê? Porque não chama as ovelhas dele ao arrependimento, não chama as ovelhas dele à mudança de vida, à transformação mesmo. Se eu aceitei, ó, eu aceitei Jesus como suficiente salvador da minha vida, dono do meu corpo, dono da minha alma, dono do meu espírito, entendeu? Se eu aceitei, eu aceitei Jesus. Então, eu deixei tudo na cruz do Calvário. Alguma coisa que tiver ficado em mim, então, Jesus nos chama a atenção nas Santas Escrituras para que deixe tudo lá. E a gente seja uma nova pessoa em Cristo Jesus. Quando eu estava no meio do mundo, eu usava batom, não usava maquiagem, mas eu gostava de passar aquele lápis na sobrancelha, né? Então, não é esses negócios que as pessoas fazem agora, não. Como o Senhor me mostrar a cabeça da mulher, não. De tudo disso, o Senhor tirou de cima de mim. Aí, roupa muito colada, o Senhor também tirou. Tudo que não pertence à vontade dele, ele tira de cima da gente. Para que a gente fique de conforme a vontade dele, para a gente subir para o céu, subir para a glória. Nós estamos fazendo isso, nós estamos se santificando para ir para o céu. Não é que as pessoas, você é crente demais, é besta demais, não. Isso aqui, se a gente não fizer assim, a gente perde a nossa salvação por causa de quê? De opinião dos outros, por a gente ir pela cabeça dos outros e deixa de ir pelas Santas Escrituras, deixa de ir pela cabeça do nosso guia, que é o Messias. Tudo que está escrito aqui veio da cabeça do Messias. Nós temos que ir pela cabeça do Messias, mas não ir pelo que a gente vê. Se eu vejo uma congregação dela, se eu vejo uma congregação que ela está assim, eu não vou chegar a me corromper, fazer a mesma coisa dela, não. Eu vou ficar o quê? Se eu tô dentro do templo, mas eu vou ficar conforme a vontade do Senhor. Pode ficar com raiva, ficar sentido comigo, não tem nenhum problema. Mas a vontade do Senhor, do Deus de Israel, eu farei, entendeu? É isso que eu tô dizendo a você. É isso. Por que antigamente existia o quê? Pessoas que agradavam ao Senhor, porque não tinha esse tipo de arrumação. As pessoas eram crentes, aceitavam Jesus e permaneciam com o Senhor. Hoje em dia o quê? O mundo tá cheio de coisas oferecendo para o quê? Para nós que somos cristãos. Eles não estão preocupados com os que estão lá no mundo, não. Eles estão preocupados com os que nós podemos ganhar para o Senhor. E eles estão preocupados conosco. Porque se nós estivermos permanecendo no Senhor, conforme a vontade dele, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, igual o Senhor.
Pensou, eu tô no mundo, eu sou treva? Sou treva não, sou é luz, entendeu? A candeia que há no Senhor, como eu como do corpo dele, bebo do sangue dele, a mesma candeia habita em mim. E aqui tem a parábola da candeia. Lê a parábola da candeia que vocês vão ver que o quê? O nosso corpo tem que ser luz aqui na terra, igual o Senhor. O Senhor veio. Mas o povo amou mais as trevas do que a escuridão, amou mais as trevas do que a própria luz, que é o que? A nossa salvação, entendeu? E o que? Hoje as pessoas estão desse jeito. Aceitei Jesus, mas eu não vou renunciar não. Eu vou aceitar Jesus, mas eu quero estar desse jeito. Entendeu? Não há renúncia, mas quero ganhar o reino do céu. E o Senhor dá o reino do céu para aqueles que renunciam. Como tem escrito no versículo. Eu vou ler para vocês 2 versículos. Eu vou só soltar mesmo de cor, viu? Que já tenho decorado. Tem que eu ficar procurando, ó. Quem quiser, a todos, ele diz a todos. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É só isso que o Senhor nos pede. Renúncia, transformação de vida. O que adianta a gente aceitar Jesus e estar igualmente o mundo? Olha como é que é o mundo. Olha para ver como é que tá o povo evangélico. Tá do mesmo jeito do mundo. Qual são a diferença? Só a diferença porque a gente adora a Deus. Abre a boca e adora a Deus, se ajoelha, ora, canta pro Senhor. Os outros não. Eles o quê? Gostam dessas coisas do mundo, entendeu? E as pessoas o quê? Estão fazendo do mesmo jeito com a casa do Senhor. As coisas que é lá fora no mundo estão trazendo para dentro do templo do Senhor. O templo do Senhor somos nós. Não é lá a parede não. Não é as paredes que tá lá arribada não. O templo do Senhor é nós. Ele habita dentro de nós. Como é que... Vocês acham que o Senhor combina dentro de mim? Eu combato no meu beijo? Não, Mary, pode não. Pois então. Vocês acham que o Senhor dentro de mim, o Espírito Santo, vocês acham que ele combina de... Aqui, a sobrancelha assim feita, a cara cheia... A cara não, o rosto cheio de pó. Os meus cabelos estando estirados, sentados do jeito que ele me deu. Vocês acham que aceita? Eu estando com aqui, com uma... Eu estando com... Os meus cabelos pintados, o meu cabelo é preto, pinto de louro, então põe de outra cor. Então, vocês acham isso? Deus não se agrada disso. A esposa do Senhor está falando com vocês o que ele quer, entendeu? Não é o que eu quero, entendeu? E hoje o que? A gente está vendo. O Senhor me abriu os olhos. Eu não tinha percebido isso no tempo evangélico, não. Se Deus não tivesse me mostrado, talvez até mesmo eu também ia fazer, entendeu? Por quê? Porque as ovelhas são... A ovelha é assim. Ela gosta de seguir. Se... Lá no altar, se a esposa do pastor tá fazendo, as outras ovelhas também podem fazer. As ovelhas ela acompanham o pastor. E a pastora é o quê? A pastora é uma costela do pastor. Então, pastor e a pastora são uma coisa só. Entendeu? Por isso que eu digo a vocês vigiam, vocês cuidado. Ah, é o pastor e a pastora também. Sabe por quê? Porque casou, é só uma carne só. Entendeu? É só uma carne só. Por isso que o Senhor adverte os pastores nas Santas Escrituras. Ele não vai advertir a esposa do pastor, não. Mas o quê? Por que ele adverte só o pastor? Porque vocês são uma carne só, entendeu? O que a advertência que o Senhor dá para um é para os dois, entendeu? Por isso que eu falo com vocês. Vocês podem ter raiva de mim, ficar com... Não tem problema. A palavra do Senhor sempre foi lida assim, entendeu? Não é verdade? Quando a gente casa não é só um só, não? Então, e o Senhor quando fala em pastor, o Senhor não tá falando é sobre o quê? E o pastor não tem a esposa, não tem, Meire? E então, e o pastor e a pastora não são só um só? É, Meire. Então, ele não casou, não ficou sendo só um? Foi, pois então. Quando o Senhor chama a atenção, ele não chama só de um, não, ele chama dos dois. Ele diz que o pastor tem que guiar, tem que colocar as ovelhas dele em santidade. Ele diz, ó, tirai os tropeços do meio do caminho do meu povo. Ele disse nas Santas Escrituras, tirai os tropeços do meio do caminho do meu povo. Pra quê? Pra ele levar o povo dele. Entendeu? Aí os pastores estão com falha por causa disso. E o quê? Começou onde? Lá no altar. Com quem? Com o pastor. Com a esposa do pastor. Que é o que? A costela dele, entendeu? Porque se a igreja tá vendo que a pastora tá assim, por que as outras não podem usar? Pode, com certeza, tá liberado. Começou por ele. Entendeu? Por isso que eu digo a vocês, vocês me perdoem. Se vocês tiverem ficado com raiva de mim, o importante é o Messias não ficar com raiva. O importante é o Deus de Israel não se revoltar contra mim, entendeu? Mas a palavra do Senhor tem que falar do jeito que ela tá.
Por isso que o Senhor diz, aquele que come comigo é o que vai me trair. E eu vejo a traição dos pastores, com meu esposo, com meu Senhor. Eu vejo a traição deles. Porque se o tempo tá assim, se o inimigo tá fazendo cirandinha na casa dele, porque já assim, o Senhor as portas, já os finais do dia dele estão contados. Então, vocês acham que ele não ia agir por artimanha e entrar no templo evangélico? Ia. E vocês estão vendo, vocês não são... Nós enxergamos, entendeu? Então, vocês estão vendo que ele entrou. O tempo evangélico era de um jeito no início. Agora ele o que? Ele se corrompeu. Ele tá igualmente era antes? Tá não, ele mudou. Pois então. E vocês vê por aquelas pessoas antigas. Por aquelas pessoas antigas era de um jeito. Hoje em dia as pessoas são de outro. Entendeu? Até essas pessoas antigas, elas também caindo na mesma. Porque as pessoas não podem o quê? Não podem usar, usam um brincozinho, usam um saltozinho alto. Tudo isso desagrada o Senhor. Tem tudo das Santas Escrituras. E eu já li, fiz versículo para vocês. Tem dizendo aqui que o Senhor vai tirar essas coisas que não pertencem a nós, de cima de nós. E vai rapar a nossa cabeça. Está repreendido. No lugar de cabelo vai ter calvície. Então, um canto desse não é bom. Entendeu? Para que haja o quê? Arrependimento. Será que vai se arrepender quando estiver lá sendo queimado? Porque é o que está escrito. Vou até ler para vocês. Ó, em Mateus, ó. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e ele colherão do seu reino todos os que causam escândalo e os que cometem iniquidade, lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 13, versículo 41 e 42. Mateus 13, 41 e 42. Pega na tua Bíblia. Examina as Santas Escrituras. As pessoas que estão causando escândalo com o nome do Senhor, com a palavra do Senhor, é isso que elas vão herdar, o que está escrito em Mateus. Mateus 13, versículo 41 e 42. E um canto desse não é bom, não. Por isso que vai o quê? Haver calvície. Por isso que os cabelos não estão na cabeça. Como é que vai ficar cabelo na cabeça sendo queimado? Para raciocinar. Imagina nesse versículo, pensa. Por isso que eu digo, casa do Senhor, cuidado, como é que vocês estão com ele, perante a ele, entendeu? Fui, entreguei a vocês. Entreguei o sonho, vocês vigiem. Esse homem que veio no cavalo é o Senhor que veio no cavalo, entendeu? Glória a Deus. E é o Senhor que sempre enfrenta o inimigo por nós, porque pelo que eu vi ele enfrenta foi por mim, entendeu? Por isso que eu digo a vocês, vocês vigiem, esteja o quê? Esteja vigilhando. Deixa eu soltar pra vocês, tá grandinho, mas eu vou soltar assim mesmo, ó. Olhai, pois vós não acontecer que vós, os vossos corações se carregue de grotonina. O que é grotonina? É a vaidade do meio do mundo, que foi o que aconteceu no tempo evangélico. Continuando. De embriaguez e dos cuidados desta vida. Não é não, as pessoas com cuidado dessa vida, se cuidando. Ó, tudo aqui vai passar junto com esse mundo. Como o Senhor mesmo disse. O Senhor disse que, olha, por que se preocupar com essas coisas desse mundo? Vai passar tudo justamente com esse mundo. Tudo vai passar justamente com esse mundo. Os cuidados dessa vida, a riqueza dessa... Tudo que tá aqui vai passar junto com o mundo, entendeu? E venha sobre vós de improviso aquele dia, tá vendo? O dia do Senhor vai vir sobre o quê? O povo sobre improviso, porque não estão esperando pela vinda do Messias. Não estão vigilando, nem tampouco se prepararam para ir com ele. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que seja havido por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Por isso que eu falo com vocês, entendeu? Por isso que eu converso com vocês. Eu converso, mas através do Senhor. Nada não vem de mim, tudo vem dele. Ele é a videira. Eu só sou o quê? Uma vara grudada nele, entendeu? Pra falar a verdade, pronto, eu só sou a costela dele, entendeu? Mas o quê? Se eu sou a costela dele, eu tô grudadinha nele, entendeu? Se eu sou, não, eu tenho certeza. Porque o Senhor não dá uma palavra e volta atrás, não. Todas as palavras dele são fiéis e verdadeiras. Eu vou soltar pra vocês agora.
Eu gosto de soltar só para confirmar para vocês, para que vocês não hajam incredulidade, nada do que eu digo para vocês, né? Porque se haver, aí pronto, né? Olha, o versículo 35, é Mateus 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando o Senhor chegou para mim e disse assim, tu me espera, eu vou voltar. Que eu disse um sim para ele desapareceu da minha frente. Por isso que eu não nego a vocês, de modo nenhum, que eu sou a esposa do Senhor, entendeu? O que o Senhor está chamando o quê? Vocês o arrependimento. É o quê? É o Consolador que está aqui na terra e a esposa dele. Nós dois chamando o quê? Vocês o arrependimento nem assim mesmo, vocês o quê? Vocês se voltam para ele. Ó, o Espírito e a esposa diz vem. Quem que tá aqui na terra? Vocês entenderam esse versículo aqui? Vocês entenderam? É o Espírito e a esposa diz vem. O Espírito é o Consolador, tá aqui na terra, junto com a sua esposa, dizendo vem, vem Senhor, vem Senhor. Nós temos que falar vem Senhor. Então, o Consolador já tá para ir embora da terra e eu vou junto com ele, entendeu? O meu esposo vai me levar, não me deixar nessa terra não, entendeu? Tá repreendido. Faz tudo do jeito que ele gosta, do jeito que ele quer, pra mim agradar a ele, entendeu? Pra nós o quê? Nós dois sair daqui da terra voando, entendeu? Voando, quero sair daqui da terra voando pra onde ele tá, entendeu? Esquecer de tudo daqui, né? Então, se lembrar, pensar só nele. Quer dizer que a gente não vai esquecer, não, porque no livro do Apocalipse tá dizendo que as nossas obras nos seguem. Então, por isso que eu sonhei também num sonho que eu soltei já pra vocês aí nos vídeos, que eu voltava pro mesmo canto da destruição. Então, ainda eu vou voltar pra esse canto aqui novamente, para minhas obras seguir novamente. Você está vendo como faz sentido a gente pregar a palavra de Deus? Como faz sentido a gente estar do lado a lado com o Senhor? Como faz sentido a gente renunciar tudo para estar com Ele? Faz sentido. É a melhor coisa que a gente faz na vida da gente, é renunciar tudo para estar caminhando com Ele lado a lado. Se eu não deixar as coisas e pensar que eu estou caminhando com Ele lado a lado, estou fazendo a vontade dEle, aí vai que eu vou para outro canto? Não pode ser assim. Tem que ter renúncia e temos que seguir o Senhor para nós passar por Ele. Ele é a porta. Fui.